Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, amigos e amigas. Você que acompanha a Rádio Tapejara através das nossas plataformas digitais, através do Facebook, do YouTube, do Instagram. Central Onça, em sua quarta edição, nosso quadro que faz parte do Momento Esportivo e que destaca os principais assuntos, as atualizações do Tapejara Futsal. Na edição de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios da 101.5 o coordenador das categorias de base do Tapejara Futsal, que é o Cleison Tonial. Cleison, mais uma vez, um prazer muito grande conversar com um amigo. Seja bem-vindo à Rádio Tapejara. Obrigado, José. Obrigado mais uma vez à Rádio Tapejara pelo convite para a gente estar aqui falando sobre as nossas categorias de base, que é um projeto muito importante que temos, né? Projeto social e categorias de base desde 2021. Então, mais uma vez, agradecer o espaço e a parceria de sempre da Rádio Tapejara. Sem dúvida, uma parceria muito forte que a gente tem com o Tapejara Futsal, e o destaque de hoje é justamente a categoria de base. Cleison, então traz um pouquinho mais do ano, como é que está sendo do ano da base do Tapejara Futsal, seja na questão do rendimento, né, das competições, quanto do projeto social também, até setembro. O que a gente dá para dizer da base do Tapejara Futsal em 2025? José, dentro das categorias de base, falando agora específico base, né, a gente teve um ano muito promissor, né? A gente fez lá no início do ano um planejamento para as categorias de base esse ano, que era dar um passo a mais, né, jogando numa Liga Gaúcha. Inicialmente iríamos jogar com 3 ou 4 categorias, hoje temos 6 categorias, né, nas categorias de base, do sub-9 ao sub-20, então iríamos inicialmente com 3 ou 4 e optamos por ir com todas as categorias, né, dentro desse ano. Que foi algo bastante desafiador, principalmente para os professores, né, que estão à frente ali, que é o Cune, o Juan e o Cássio. Mas, como eu falei, algo desafiador, porém algo que compensou, que está dando resultado já. A gente competia em competições municipais, mais regionais nos outros anos, e a gente precisava dar esse passo a mais para que realmente eles pudessem estar em algo mais próximo do profissional, né? Que é o objetivo a longo prazo do Tapejara Futsal. A gente sempre fala que lá desde o início, quando retomamos o projeto em 2021, não seria um projeto de 1 ou 2 anos, é um projeto longo, né? Principalmente quando se fala de projeto social e base. A gente vê outros lugares, né, que tem equipes que brigam muito pelo acesso, né? Todos os anos. Alguns acabam conseguindo acesso e nem subindo, nem jogando numa Série A. E tirando a oportunidade daqui a pouco de um clube como o Tapejara Futsal, que tem toda uma estrutura de projeto social e base por trás, de jogar uma Série A. Óbvio, isso tem que ser dentro da quadra, né? A gente concorda com isso. Mas, inclusive, alguns dias eu conversava não me lembro se com o Cássio, com alguém ali da diretoria executiva do Tapejara Futsal, que uma ideia que a Liga Gaúcha poderia colocar a partir dos próximos anos é que para se jogar uma Série A, você precisaria ter, ou tem que ter, obrigatoriamente ter um projeto social, pelo menos, e uma categoria de base. Porque aí assim a gente vai começar a formar atletas profissionais, porque hoje se vê muito jogador, mas não muito jogador profissional, né? Tá faltando isso no mercado. Então, é só dessa forma, porque é muito legal, às vezes, você fazer um time, né? Chegar numa Série A, mas você não tem nem uma contrapartida por trás, você não tem um projeto social, você não tem uma categoria de base para formar novos atletas. Então, acho que seria algo muito interessante que a Liga Gaúcha poderia pensar, né? Juntamente com a federação, ou cada um pensa de uma forma, que fosse algo obrigatório. Os clubes que jogam Série A têm que ter um número X no projeto social e um número X de categorias de base. Então, Tapejara deu um passo muito importante, né? O Tapejara Futsal deu um passo muito importante na questão de categorias de base. E a gente já está colhendo resultados. A gente sempre fala que a gente tem um intuito muito grande que é formar cidadãos, né? Não apenas atletas. E a gente já está colhendo esses frutos dentro de quadra e fora de quadra também, porque a gente tem um trabalho muito bem feito junto com as escolas, né? Que a gente já comentou em alguns outros momentos, né? Então a gente já está colhendo esses frutos dentro e fora de quadra.
E a sociedade, né? A sociedade está dando um apoio muito grande, né? Os diretores de escola, para que isso se torne um projeto cada vez maior. Com certeza. E Cleison, o que dá para a gente trazer de mais positivo, dentre tantos pontos, né, dessa relação que Tapejara Futsal tem com trazer os guris, né, os meninos, no projeto social também tem a questão feminina também, né, que as meninas também jogam, com a sala de aula, né, essa relação que o Tapejara tem com o futsal e com o desenvolvimento da educação das crianças. O que mais de positivo vocês têm observado até aqui? Eu acho que muito a parte comportamental, né, José? Desde o projeto social é feito um trabalho muito bem feito pelo Gui, né? Que tem o projeto dele em paralelo, particular, mas ele é o professor principal do projeto social. Se não me falha a memória, já pelo 3º ano, né? Esse ano teve, quem está dando um suporte para ele lá é o Junão e o Gleison, que são atletas do time adulto. Então, desde lá, no projeto social, que a gente chama que é o primeiro contato da criança com a bola, né? Quem nunca teve nenhum contato, está começando agora, o projeto social é justamente para isso. É a parte comportamental, porque lá é trabalhado muito isso também, né? Lá, como é um projeto social, não tem nenhum tipo de mensalidade, nada, então a gente fica um pouquinho mais, assim, como não pode fazer tanto uma cobrança tão grande como é feita na base, que lá é um projeto diferente. Mas é feito um trabalho muito, muito bom por eles lá embaixo, né, em conjunto, em conversa, semanalmente. A gente fala sobre o projeto, enfim, algumas melhoras. E as categorias de base, a gente teve alguns casos específicos de atletas que estavam na categoria de base que não estavam tendo um bom comportamento na escola. E nos passaram isso e prontamente a gente afastou esses atletas, até eles terem um melhor rendimento, tanto de comportamento como, né, no dia a dia da escola, enfim. E houve essa melhora, retornaram ao time e hoje, né, a gente tem esse exemplo para citar que funcionou, que está dando certo. Melhorou o comportamento dentro de quadra e melhorou o comportamento na escola. Então, por isso que eu bato muito na tecla desde 2021 que a gente nunca pode deixar parar a categoria de base. Tapejara ficou um tempo sem base. Se não me engano, em 2015 a 2020, tínhamos alguns projetos, né? Temos outros projetos, isso é importante falar também, José. Não é só o Tapejara Futsal, né? Hoje temos em Tapejara, não sei te dizer quantos projetos, né? Alguns sociais, alguns pagos, mas isso é muito importante, né? Para essa gurizada, para esses adolescentes, pré-adolescentes, estarem ocupados fazendo um tipo de esporte. Não é só futebol, tem vôlei, tem escolinha de vôlei, tem pádel, tem beach tênis, tem corrida agora, que também é uma coisa muito bacana. Então, Tapejara tá num momento esportivo muito bom, né? Eu acho que fazia muito tempo que não se via isso. E falando do futsal, eu tenho certeza, tenho propriedade para falar isso, o Tapejara Futsal tem muita influência nessa retomada de outros projetos também, se falando de futsal, né? E como eu falei, outros esportes vieram junto, outras escolinhas, outros projetos. E hoje eu acho que Tapejara é referência, não só em futsal, mas em todos os esportes, né? Com certeza. E Cleison, falando justamente dessa parceria entre a base e o profissional, a gente pode esperar frutos sendo colhidos a curto prazo desses jogadores que vêm da base para formar um time profissional com mais jogadores aqui de Tapejara e da região? Sim, José, a ideia inicial sempre foi essa, né? Lá atrás. Porém, em 2021 até 2023, a parte financeira, ela sempre foi muito difícil, né? É sempre muito difícil. A gente tem exemplos aí de equipes que estão meio que largando o gauchão, né? Série A, por falta de dinheiro, né? Infelizmente. Às vezes é um projeto que não dá certo, às vezes é um patrocinador que não consegue mais bancar. Mas a gente sempre teve essa ideia de poder formar aí daqui 3, 4 anos, se não um time, mas pelo menos metade de um time de Tapejara. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver uma continuidade na categoria de base. E não adianta a gente daqui a pouco parar, por exemplo, um sub-17 e um sub-20, que o sub-17 e sub-20 é o próximo passo para um adulto. Então é todo um trabalho que o ano passado nós tínhamos do sub-11 em diante, esse ano nós começamos do sub-9. Então é um passo a mais até o sub-20.
Eu acredito que sim, José, num curto, médio prazo a gente vai conseguir colher. Já temos alguns atletas treinando com a equipe adulto, já alguns deles já é pelo 2º ano. Então isso vai criando uma experiência neles, vai dando o clima de jogo que é diferente, né? E o passo que foi dado também esse ano na questão da Liga Gaúcha é justamente para isso, porque eles têm uma competição, por exemplo, Sub-13, né? Vai jogar lá em Itaqui. É uma viagem muito longa, é um trajeto, é um jogo, é uma volta. Então é muito próximo de uma equipe adulta. Então justamente para que eles comecem a pegar esse tipo de competição, esse clima de competição, para que a gente possa fazer esse trabalho e dentro de 3, 4 ou 5 anos aí, começar a gente a montar uma equipe da casa, né? Que isso não só é algo gratificante para quem está jogando, mas financeiramente se torna muito mais barato também, né? Muito mais vantajoso. E muita gente, inclusive, pede, né, Cleison, para ter jogadores aqui de Tapejara, e isso acaba facilitando ainda mais, né? Isso aí. E também sobre a relação dos pais com o projeto, né? Eu acompanho muitas vezes os jogos do Tapejara, a gente vai transmitir domingo agora, e é sempre, a gente não diz que é casa cheia, mas proporcional aos horários, muitas vezes, né, a disponibilidade dos pais, sempre tem uma presença muito boa do público, sejam pais, amigos, avós, né, o que evidencia que a comunidade em geral abraça esse projeto da base do Tapejara, não somente do Tapejara, mas de todos os projetos que temos aqui voltados para crianças e jovens. Sim, José, eu posso falar do Tapejara porque a gente acompanha, né, e tem essas informações. Os pais, principalmente das categorias menores, do Sub-9 até o Sub-15, a gente tem uma participação muito grande. A colaboração, inclusive, deles é muito grande. Então, aproveitar o espaço para agradecer, né, os pais dessa garotada que tá em todos os jogos, né? Alguns pais se prontificam a viajar, a colocar carro, a estar junto, a ajudar. Então, isso é muito importante para o projeto. E também, de certa forma, nos gratifica muito, né, José? Porque estão confiando os filhos deles, né, aos professores, a toda a diretoria do Tapejara Futsal. Então, desde que batemos na porta do Poder Público em 2021, fomos muito bem recebidos, deixamos claro de que não seria um projeto de um ano, né? Não iria ser um projeto para jogar, subir na A e cair de volta, e era um projeto com um planejamento, né? Projeto, de verdade. Então a gente está conseguindo seguir esse projeto. Obviamente, né, o acesso à Série A ele é sempre o objetivo, né, todo ano, e às vezes a gente, né, como ano passado, bateu na trave, muito próximo, mas a gente precisa olhar que por trás de todo o projeto existe algo muito grandioso. O time adulto é importante, eu acho que é o que move muita coisa, né, falando financeiramente também, no comércio, pessoas que vêm de fora para assistir jogo, finais de semana, né? Mas por trás disso existe todo um projeto social, lá atrás existe toda uma categoria de base, que é algo muito importante, que é aquilo que nós falamos agora há pouco, que vai refletir daqui a um tempo, que vai dar o resultado daqui 3 ou 4 anos. Então, às vezes, se as coisas não estão acontecendo, né, todos os anos a gente passa um momento de turbulência com o time adulto, e acho que todos os clubes é dessa forma. Quando dá esse momento que não é tão bom, eu acho que a população, o torcedor, ele precisa, obviamente, né, eu fui torcedor, sou torcedor, né, vou continuar sendo sempre. Existe a cobrança, mas precisa ser olhado esse lado social, categorias de base, que é muito bem feito, que é muito bem coordenado, que é muito bem instruído pelos professores e os pais que sempre estão ajudando também. Com certeza. E domingo, já no próximo domingo agora, né, Cleison, dia 14, tem um compromisso importante pela Liga Gaúcha Sub-13, às 9h30 da manhã, contra o Real Itaqui, isso mesmo, isso, né, no ginasião. E claro, o povo todo está convidado a assistir e acompanhar, né? É algo, digamos, inédito, né, José? Em Tapejara a gente está com o Sub-13, nas oitavas de final da Liga Gaúcha, primeiro ano de participação, já está chegando o Sub-13, temos alguns atletas de outras cidades que fazem parte do Sub-13, que já estão treinando aí há 2 anos, né, o Tapejara Futsal. É um time muito competitivo, foi lá em Itaqui no final de semana passada, conseguiu um resultado lá, uma vitória, mas vai ser um jogo de gente grande, como eu falei, né? Sim. É um jogo Sub-13, mas é um jogo pela Liga Gaúcha,
e aquilo que eu falei é uma estrutura de profissional quase, muito próximo ao profissional. Então tá todo mundo convidado, né, para que venha ao ginásio, prestigie esse momento da base tapejarense, que é muito importante para os atletas, é muito importante para os pais, para os familiares, para a diretoria que está acreditando, que está investindo nisso. E também, né, já aproveitar mais uma vez e agradecer a Rádio Tapejara, que vai estar transmitindo, vai estar levando as imagens do jogo aí para todo o estado. Sem dúvida, prazer todo nosso, Cleison. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Sucesso aí junto desse projeto tão incrível que é a base do Tapejara Futsal e a Rádio Tapejara, emissora oficial do Tapejara também, sempre com as portas abertas para recebê-los aqui. Perfeito, José. Obrigado. A gente que agradece o Tapejara Futsal, né, em nome do presidente Cássio, agradecer mais uma vez o espaço e mais uma vez reforçar o convite para o final de semana, domingo, dia 14, às 9h30, horário bom, né? Dá para fazer um mate, ir para o ginásio, depois dá tempo dessa carne ainda, e acompanhar a garotada do Tapejara Futsal. Obrigado, José, obrigado, Rádio Tapejara. A gente quem agradece, Cleison, agradece também a você, amigo e amiga internauta que nos acompanhou. Seja sócio torcedor do Tapejara Futsal e fortaleça esse projeto que inclui não somente a comunidade tapejarense, mas toda a nossa grande região. Muito obrigado, com a força da Start Energia Solar, deixe o sol trabalhar para você. Uma boa tarde e até a próxima edição do Central Onça, aqui no Momento Esportivo.